Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Mesmo os melhores apologistas modernos da religião parecem ignorar o fato, pois seus argumentos mais enérgicos em prol de algum tipo de retorno à ortodoxia são aqueles que mostram as vantagens sociais e morais da crença em Deus. Mas esse não prova que Deus é uma realidade. Prova no máximo que acreditar em Deus é útil. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Talvez, mas se o público tiver qualquer suspeita de que ele não existe, irão inventá-lo em vão. É por isso que o atual retorno à ortodoxia em alguns círculos intelectuais tem um tom bastante oco. Grande parte disso é mais a crença em crer do que a crença em Deus. O contraste entre o crente moderno, culto, neurótico e inseguro, por um lado, e a paz interior e a dignidade tranquila do crente à moda antiga, faz do último alguém a se invejar. Mas é um erro da aplicação da psicologia fazer com que a presença ou a ausência de neurose seja o parâmetro da verdade. Assim como argumentar que se a filosofia de alguém faz com que essa pessoa seja neurótica, essa filosofia só pode estar errada. A maioria dos ateus e agnósticos é neurótica, enquanto a maioria dos católicos é feliz e está em paz consigo. Portanto, a visão dos primeiros é falsa e a dos últimos verdadeira. Mesmo se essa observação for correta, o raciocínio em que ela se baseia é absurdo. Seria o mesmo que afirmar: você diz que o porão está pegando fogo, você está nervoso por causa disso. Como você está nervoso, é óbvio que o porão está pegando fogo. O agnóstico, o cético, é neurótico, mas isso não implica uma filosofia falsa. Implica a descoberta de fatos aos quais ele não sabe como se adaptar. O intelectual que tentar fugir da neurose, fugindo dos fatos, está meramente agindo de acordo com o princípio que diz: onde ignorância é uma bênção, ser sábio é loucura. Quando a crença no eterno se torna impossível e existe apenas o pobre substituto da crença no próprio ato de acreditar, os seres humanos buscam a felicidade nas alegrias do seu tempo. Não importa quanto tentem enterrar o fato no fundo da mente, eles sabem muito bem que essas alegrias são incertas e efêmeras. Isso acarreta dois resultados. Por um lado, a ansiedade de não estar participando de algo, de forma que a mente volteia de maneira nervosa e voraz de um prazer ao outro, sem encontrar descanso e satisfação em nenhum. Por outro lado, a frustração de sempre ter que buscar um bem futuro em um amanhã que nunca chega e um mundo onde tudo se desintegra leva os seres humanos a uma atitude de: afinal, para que serve isso? Como consequência, a nossa é uma era de frustração, ansiedade, agitação e vício em alguma droga. De alguma forma devemos agarrar o que podemos, enquanto podemos, e por debaixo do tapete a percepção de que é tudo fútil e sem sentido. A droga é nosso alto padrão de vida. Um estímulo dos sentidos complexo e violento que nos torna progressivamente menos sensíveis e, portanto, faz com que precisemos de ainda mais estímulos violentos. Somos sedentos de distração. Um panorama de imagens, sons, experiências e excitações no qual o máximo possível deve ser incluído no menor tempo possível. Para manter esse padrão, a maioria de nós se dispõe a viver de uma maneira que consiste em fazer trabalhos que são um tédio, a fim de conquistar uma possibilidade de aliviar esse tédio durante intervalos de prazer caro e frenético. Esses intervalos são tidos como a vida real, o objetivo real por trás do mal necessário que é o trabalho.
Ou imaginamos que a justificação para esse trabalho é a criação de uma família que vai continuar fazendo o mesmo tipo de coisa para criar outra família e assim ad infinito. Isso não é uma caricatura. É a simples realidade de milhões de vidas tão banais que mal precisamos nos deter nas minúcias, a não ser para notar a ansiedade e a frustração de quem vive assim sem saber o que mais fazer. Mas o que vamos fazer? Parece haver duas alternativas. A primeira é, de um jeito ou de outro, descobrir um mito novo ou ressuscitar o velho de forma convincente. Se a ciência não consegue provar que Deus não existe, podemos tentar viver e agir com base na possibilidade remota de que talvez ele exista no fim das contas. Parece não haver nada a perder nessa aposta, pois se a morte for o fim, nunca vamos saber o que perdemos. Mas, obviamente, isso nunca vai levar a uma fé vital, pois na verdade não passa de dizer: já que é tudo fútil mesmo, vamos fingir que não é. A segunda é tentar encarar com seriedade o fato de que a vida é um conto narrado por um idiota e fazer dela o que conseguimos, deixando que a ciência e a tecnologia nos sirvam o melhor que puderem ao longo da nossa jornada do nada ao nada. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Ainda assim, essas não são as únicas soluções. Podemos começar acertando todo o agnosticismo de uma ciência crítica. Podemos admitir francamente que não temos base científica para acreditar em Deus, na imortalidade, nem em qualquer tipo de absoluto. Podemos nos abster, de uma vez por todas, de tentar acreditar, encarando a vida exatamente como ela é, e nada mais. Desse ponto de partida, ainda há mais um tipo de vida que não demanda muito mito nem desespero, mas demanda uma revolução completa do nosso jeito habitual, comum, de sentir e pensar. O que essa revolução tem de extraordinário é que ela revela a verdade por trás dos chamados mitos da religião e da metafísica tradicionais. Revela não crenças, mas realidades palpáveis que correspondem inesperadamente às ideias de Deus e de vida eterna. Há motivos para supor que uma revolução desse tipo tenha sido a fonte original de algumas das principais ideias religiosas, colocando-se em relação a elas como a realidade se coloca em relação ao símbolo e a causa ao efeito. O erro comum da prática religiosa comum é tomar o símbolo pela realidade, ver um dedo apontando um caminho e chupar esse dedo em busca de conforto, em vez de seguir o caminho. As ideias religiosas são como as palavras. Têm pouca serventia e com frequência são enganosas, a não ser que se conheça a realidade concreta a que elas se referem. A palavra água é um meio útil de comunicação entre as pessoas que conhecem água. O mesmo pode ser dito da palavra e da ideia de Deus. Não quero parecer misterioso nem defender conhecimento secreto. A realidade que corresponde a Deus e vida eterna é honesta, sem truques, simples e aberta para quem quiser enxergar. Mas enxergar demanda correção da mente. Assim como ver com clareza, às vezes, demanda correção dos olhos. Crença mais atrapalha que ajuda a descoberta dessa realidade. Seja crença em Deus ou no ateísmo.
Agora, precisamos fazer uma distinção clara entre crença e fé, porque na prática comum, crença passou a significar um estado de espírito quase oposto à fé. Crença, como estou usando a palavra, é a insistência de que a verdade é o que nós apreciaríamos ou o que gostaríamos que fosse. O crente abre a cabeça para a verdade sob a condição de que a verdade condiga com seus desejos e ideias pré-concebidos. A fé, por outro lado, é a abertura sem reservas da cabeça para a verdade. Seja lá o que acabar sendo a verdade, a fé não tem ideias pré-concebidas. É um mergulho no desconhecido. A crença agarra, mas a fé deixa ir e vir. Nesse sentido da palavra, fé é a virtude fundamental da ciência, assim como de qualquer religião que não seja autoenganação. A maioria de nós acredita que se sentir seguro para fazer a vida individual parecer valiosa e significativa. A crença se tornou, portanto, uma tentativa de se apegar à vida, de apanhá-la e conservá-la para si. Mas não se pode entender a vida e seus mistérios enquanto se tenta apanhá-la. Na verdade, não é possível apanhá-la, assim como não é possível sair andando com um rio dentro de um balde. Se alguém tenta colocar água corrente dentro de um balde, obviamente não entende o que é água corrente. E sempre vai se decepcionar porque a água não corre dentro do balde. Para ter água corrente, é preciso não segurar a água para que ela corra. A mesma coisa é verdade sobre a vida e Deus. A fase atual da história e do pensamento humano é especialmente apropriada para esse não segurar. Nossa mente foi preparada para isso pelo próprio colapso das crenças em que buscávamos segurança. De um ponto de vista que está estrita, embora estranhamente, de acordo com certas tradições religiosas, o desaparecimento de velhas tábuas de salvação e verdades absolutas não é nenhuma calamidade, mas, pelo contrário, uma bênção. Praticamente nos obriga a encarar a realidade com a cabeça aberta. E só é possível conhecer Deus de mente aberta, assim como só se pode ver o céu através de uma janela clara. Não dá para ver o céu se o vidro da janela estiver pintado de azul. Mas as pessoas religiosas, que resistem à remoção da tinta da janela, que encaram a atitude científica com medo e desconfiança, que confundem fé com apego a certas ideias, são estranhamente ignorantes em relação às leis da vida espiritual que deviam ter encontrado nas próprias tradições. Um estado cuidadoso de religião comparada e de filosofia espiritual revela que o abandono da crença, de qualquer apego à vida futura em benefício da própria e de qualquer tentativa de escapar da finitude e da mortalidade é um estágio regular e normal no caminho do espírito. Na verdade, é inclusive um primeiro princípio da vida espiritual que deveria ter sido óbvio desde o começo. E surpreendente, no fim das contas, que teólogos cultos devam adotar qualquer postura que não seja cooperativa em relação à filosofia crítica da ciência. Claro, não é novidade nenhuma que a salvação só vem através da morte da forma humana de Deus. Mas talvez não tenha sido tão fácil ver que a forma humana de Deus não é apenas o Cristo histórico, mas também as imagens, ideias e crenças no absoluto às quais a mente humana se apega. Eis o sentido completo do mandamento: não talharás para ti nenhuma imagem, nem a semelhança de algo que esteja no céu. Não deves reverenciá-las, nem adorá-las. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo.
Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Para descobrir a realidade fundamental da vida, o absoluto, o eterno, Deus, é preciso parar de tentar tocá-la na forma de ídolos. Esses ídolos não são apenas imagens grosseiras, como a imagem mental de Deus, como um senhor de idade em um trono dourado. São nossas crenças, nossas estimadas preconcepções da verdade que criam obstáculos a abrir a mente e o coração sem reservas para a realidade. O uso legítimo de imagens serve para expressar a verdade e não a possuir. Isso sempre foi reconhecido nas grandes tradições orientais, como o budismo, o Vedanta e o taoísmo. O princípio não é desconhecido dos cristãos, pois estava implícito nos ensinamentos de Cristo e em toda a sua história. A vida dele foi, desde o começo, aceitação e compreensão total da insegurança. As raposas têm tocas e os pássaros no ar têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. O princípio é ainda mais adequado se Cristo for tomado como divino no sentido mais ortodoxo, como encarnação única e especial de Deus. Pois o tema básico da história de Cristo é que essa imagem expressa de Deus se torna a fonte da vida no próprio ato de ser destruída. Aos apóstolos que tentaram se apegar à divindade na forma da sua individualidade humana, ele explicou: a não ser que um grão de milho caia na terra e morra, permanece sem frutos. Mas ao morrer, produz muitos frutos. Na mesma veia, ele os advertiu: é necessário para vocês que eu me vá, pois se eu não me for, o Paracleto, o Espírito Santo, não poderá vir até vocês. Mais do que nunca, essas palavras são aplicáveis aos cristãos e expressam com precisão todas as circunstâncias do nosso tempo, pois nunca entendemos de fato o sentido revolucionário por trás delas. A verdade incrível de que a religião chama de visão de Deus é encontrada ao desistir de qualquer crença na ideia de Deus. Pela mesma lei do esforço contrário, descobrimos o infinito e o absoluto, não através do empenho em escapar do mundo finito e relativo, mas através da mais completa aceitação de suas limitações. Por mais paradoxal que pareça, achamos que a vida tem sentido só depois de ver que ela não tem propósito. E conhecemos o mistério do universo só depois de nos convencermos que não sabemos absolutamente nada sobre ele. O agnóstico, o relativista e o materialista comuns não conseguem chegar a esse ponto porque não seguem sua linha de raciocínio com consistência até o fim. Um fim que poderia ser a surpresa da vida deles. Abandonam a fé, abertura para a realidade, rápido demais, e deixam que a mente se endureça na doutrina. A descoberta do mistério, a maravilha além das maravilhas, não demanda crença, pois só podemos acreditar no que já sabemos, preconcebemos e imaginamos. Mas isto está além de qualquer imaginação. Só precisamos abrir bem os olhos e a mente para que a verdade venha à tona. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem.
Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Quase todo mundo, às vezes, tem inveja dos animais. Sofrer e morrer não parece ser um problema para eles. Sua vida parece ter pouquíssimas complicações. Comem quando estão com fome, dormem quando estão cansados, e suas poucas preocupações com o futuro parecem regidas mais por instinto que por ansiedade. Pelo que podemos dizer, os animais estão tão ocupados com o que fazem, em determinado instante, que nunca passa pela cabeça deles questionar se a vida tem significado ou futuro. Para o animal, a felicidade consiste em aproveitar a vida no presente imediato e não na convicção de alegrias futuras. Isso não acontece porque os animais sejam bestas insensíveis. Com bastante frequência, eles têm visão, audição e olfato mais apurados que o nosso. E não se pode duvidar que tirem o maior prazer da comida e do sono. Apesar dos sentidos apurados, eles têm, no entanto, um cérebro consideravelmente insensível. É mais especializado que o nosso, o que faz com que os animais sejam criaturas de hábitos. São incapazes de raciocinar e abstrair, tendo capacidades extremamente limitadas de memória e antecipação. Não se questiona que, por sua sensibilidade, o cérebro humano traga ganhos incomensuráveis à riqueza da vida. No entanto, pagamos caro por isso, porque essa sensibilidade maior nos torna especialmente vulneráveis. É possível ser menos vulnerável ao se tornar menos sensível, mais parecido com uma pedra do que com um ser humano, portanto menos apto ao prazer. Sensibilidade implica em ser frágil e vulnerável em alto grau. Olhos, tímpanos, papilas gustativas e terminações nervosas culminam no organismo ultra dedicado do cérebro e não são apenas frágeis e vulneráveis, mas também perecíveis. Parece não haver maneira efetiva de reduzir a delicadeza e o definhamento do tecido vivo, sem reduzir também sua vitalidade e sensibilidade. Para ter prazeres intensos, precisamos estar expostos a dores intensas. Amamos o prazer e odiamos a dor, mas parece impossível ter o primeiro sem a segunda. Na verdade, parece que os dois precisam se alternar de algum jeito, pois prazer contínuo é um estímulo que entedia se não aumentar, e o aumento endurece a capacidade de sentir ou acaba em dor. Uma dieta constante de comida pesada destrói o apetite ou a saúde. Portanto, se a vida é considerada algo bom, a morte deve ser ruim na mesma proporção. Quanto mais somos capazes de amar outra pessoa e de aproveitar a companhia dela, maior será a dor quando ela morrer ou quando nos separarmos. Quanto mais longe o poder da consciência penetra na experiência, maior é o preço que se paga pelo conhecimento. É compreensível que, às vezes, nos perguntemos se a vida não chegou longe demais nesse caminho, se dá para o gasto e se seria ou não melhor mudar o rumo da evolução para o único sentido possível, para trás, para a paz relativa do animal, do vegetal e do mineral. Tentativas do gênero costumam ser feitas. Por exemplo, a mulher que, após se machucar profundamente no amor ou no casamento, jura nunca mais deixar outro homem brincar com os sentimentos dela, assumindo o papel de solteirona amargurada. Talvez seja ainda mais comum o menino sensível que aprende na escola a se trancar para o resto da vida na concha da atitude de durão. Como adulto, interpreta para se proteger o papel do troglodita, para quem cultura, emocional ou intelectual, é coisa de mulher ou de maricas. Ao extremo, o final lógico para esse tipo de reação à vida é o suicídio. De certo modo, pessoas endurecidas sempre são em parte suicidas. Algo delas já está morto. Ou seja, para sermos humanos plenos, plenamente vivos e conscientes,
parece que devemos estar dispostos a sofrer em troca dos prazeres. Sem essa disposição, não pode haver crescimento na intensidade da consciência. Mesmo assim, falando de modo geral, não estamos dispostos e talvez seja considerado estranho supor que possamos estar, pois a nossa natureza se volta tanto contra a dor que a própria noção de estar disposto a lidar com ela, além de um certo ponto, pode parecer impossível e sem sentido. Nessas circunstâncias, a vida que vivemos é uma contradição e um conflito, já que consciência necessariamente envolve tanto prazer quanto dor. A busca pelo prazer em detrimento da dor é, de fato, a busca pela perda da consciência. Como essa perda é, em princípio, o mesmo que a morte, isso significa que quanto mais lutamos pela vida, enquanto prazer, mais estamos matando o que amamos. Na verdade, essa é a atitude comum do ser humano, pois a maior parte da atividade humana é projetada de forma a tornar permanente as experiências e alegrias que só são agradáveis porque são mutáveis. Música é um deleite por causa do ritmo e do fluxo. Mesmo assim, no momento em que o fluxo é interrompido e uma nota ou um acorde são prolongados além do tempo, o ritmo fica destruído. Como a vida é um fluxo semelhante, mudança e morte fazem parte dela. Trabalhar para excluí-las é trabalhar contra a vida. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. No entanto, a simples experiência de alternar dor e prazer não é de forma alguma o centro do problema humano. A razão pela qual queremos que a vida signifique alguma coisa, pela qual buscamos Deus ou a vida eterna, não é apenas tentar sair de uma experiência imediata de dor. Também não é por isso que assumimos atitudes e papéis como hábitos de autoproteção perpétua. O problema real não vem da sensibilidade momentânea à dor, mas da nossa maravilhosa capacidade de memória e de antecipação, resumindo, da nossa consciência de tempo. Para que o animal seja feliz, basta que este momento seja agradável. Mas o ser humano dificilmente fica satisfeito com isso. Ele está muito mais preocupado em ter memórias e, especialmente, expectativas agradáveis. Se isso não estiver garantido, pode-se lidar com um presente dos mais miseráveis. Sem essa garantia, pode-se ser extremamente infeliz em pleno prazer físico imediato. Imagine alguém que sabe que passará por uma cirurgia dentro de 2 semanas. Nesse meio tempo, essa pessoa não sente dor física. Tem bastante o que comer, está cercada de amigos e de afeto humano. Tem um trabalho que costuma lhe despertar grande interesse, mas sua capacidade de aproveitar essas coisas é anulada pelo medo constante. O sujeito fica insensível às realidades imediatas ao seu redor. A mente se preocupa com algo que ainda não chegou. Não que pense sobre isso de modo prático, tentando decidir se é melhor fazer a cirurgia ou não, fazendo planos para cuidar da família e de seus assuntos em caso de morte. Essas decisões já foram tomadas. Em vez disso, a pessoa pensa na cirurgia de uma forma completamente fútil, que arruina os gostos presentes da vida e não contribui em nada com a solução de nenhum problema. Mas não há o que fazer. Eis o problema humano típico. A razão do medo pode não ser uma cirurgia em um futuro imediato. Pode ser o problema do aluguel do mês que vem, da ameaça de uma guerra ou de um desastre social.
de conseguir economizar dinheiro para a velhice ou da morte. Por fim, esse estorvo do presente pode nem ser um medo futuro, pode ser algo do passado, a lembrança de uma mágoa, de um crime ou de uma indiscrição que assombra o presente com uma sensação de ressentimento ou de culpa. O poder das lembranças e das expectativas é tanto que, para a maioria dos seres humanos, o passado e o futuro não são tão reais quanto o presente, mas mais reais que ele. O presente não pode ser vivido com felicidade, a não ser que o passado esteja limpo e o futuro brilhe de expectativas. Não se pode duvidar que a capacidade de lembrar e fazer previsões, de colocar em sequência organizada uma parafernália caótica de momentos desconexos, seja um desenvolvimento maravilhoso da sensibilidade. De certa forma, é a conquista do cérebro humano que dá ao homem capacidades extraordinárias de sobrevivência e de adaptação à vida. Mas o jeito que costumamos usar essa capacidade tende a destruir todas as vantagens que ela traz, pois é de pouca serventia poder lembrar e fazer previsões se isso nos impedir de viver plenamente agora. De que adianta planejar uma refeição para a semana que vem se eu não puder realmente aproveitar enquanto estiver comendo? Se estou tão ocupado planejando o que vou comer daqui uma semana que não consigo aproveitar plenamente o que estou comendo agora, vou estar no mesmo dilema quando as refeições da semana que vem se tornarem agora. Se minha felicidade, neste momento, consiste basicamente em repassar lembranças felizes e em expectativas, tenho apenas uma vaga consciência do presente. E vou continuar tendo uma vaga consciência do presente quando as coisas boas que estou esperando passarem, pois vou ter criado o hábito de olhar para trás e para frente, o que dificulta minha relação com o aqui e com o agora. Portanto, se minha consciência do passado e do futuro diminui minha consciência do presente, devo começar a me perguntar se estou mesmo vivendo no mundo real. No fim das contas, o futuro não tem muito significado nem importância, a não ser que mais cedo ou mais tarde se torne o presente. Dessa forma, fazer planos para o futuro que não vai se tornar presente não é muito mais absurdo que fazer planos para um futuro que, quando chegar até mim, vai me encontrar ausente, com um olhar perdido e distante, em vez de fixo nos olhos dele. Esse tipo de vida que se dá na fantasia da expectativa, em vez de na realidade do presente, é o problema específico dos empresários que vivem só para ganhar dinheiro. Muita gente rica entende mais de ganhar e economizar dinheiro do que de usá-lo e usufruir dele. Essas pessoas não conseguem viver porque estão sempre se preparando para viver. Em vez de ganhar a vida, estão ganhando ganhos. Por isso, quando chega a hora de relaxar, elas não conseguem. Mais de uma pessoa bem-sucedida fica entediada e infeliz quando se aposenta e volta a trabalhar só para impedir que um jovem fique com sua vaga. De outro ponto de vista, o jeito como usamos a memória e a capacidade de prever nos torna menos e não mais adaptáveis à vida. Se para aproveitar até mesmo um presente agradável precisamos da garantia de um futuro feliz, estamos pedindo demais. Não temos tal garantia. As melhores previsões ainda estão no domínio da probabilidade e não no da certeza. E até onde sabemos, todos vamos sofrer e morrer. Portanto, se não conseguimos viver com alegria, sem um futuro garantido, não estamos mesmo adaptados para viver em um mundo finito, onde apesar dos melhores planos, acidentes acontecem e no fim a morte chega.
Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Este, portanto, é o problema humano. Todo aumento de consciência tem um preço. Não podemos ficar mais sensíveis ao prazer sem ficar mais sensíveis à dor. Rememorando o passado, podemos planejar o futuro. Mas a habilidade de planejar os prazeres é contrabalanceada pela habilidade de ter pavor da dor e medo do desconhecido. Além do mais, o crescimento de uma percepção apurada do passado e do futuro nos dá uma percepção do presente que é vaga na mesma proporção. Em outras palavras, parece que chegamos no ponto em que as vantagens de ser consciente ficaram menores que as desvantagens em que a sensibilidade extrema nos torna inadaptáveis. Nessas circunstâncias, nós nos sentimos em conflito com o corpo e com o mundo ao redor, e consola ser capaz de pensar que nesse mundo contraditório não passamos de estrangeiros peregrinos. Pois se nossos desejos não estão de acordo com nada que o mundo finito tem para oferecer, pode parecer que nossa natureza não é deste mundo, que nosso coração não foi feito para a finitude, mas para o infinito. O desgosto da alma seria o carimbo da sua divindade. Desejar alguma coisa prova que essa coisa existe? Não necessariamente. Talvez seja um consolo pensar que somos cidadãos de outro mundo, que não este, e que depois do nosso exílio nesta terra, vamos voltar para o verdadeiro lar dos nossos sonhos. Mas se formos mesmo cidadãos deste mundo, e se não houver satisfação para os descontentamentos da alma, isso não significa que a natureza cometeu um erro grave ao produzir o ser humano? Pois pode parecer que no ser humano a vida está em confronto desesperado consigo mesma. Para ser feliz, é preciso ter o que não podemos ter. No ser humano, a natureza concebeu desejos impossíveis de satisfazer. Para que possamos beber mais da fonte do prazer, a natureza nos deu habilidades que nos deixam mais suscetíveis à dor. Elas nos deu a capacidade de controlar um pouco do futuro. O preço é a frustração de saber que vamos perder a partida no fim. Se achamos que isso é absurdo, quer dizer que a natureza nos deu inteligência para reprovar essa mesma inteligência como algo absurdo. A consciência parece ser o engenhoso método de autotortura da natureza. Claro que não queremos acreditar que isso seja verdade, mas seria fácil mostrar que a maioria dos argumentos contrários não passa de idealização, o método que a natureza usa para prevenir suicídios e deixar que a idiotice continue. Pensar, portanto, não é o bastante. Precisamos ir mais fundo. Precisamos analisar esta vida, esta natureza que se tornou consciente dentro de nós e descobrir se ela está mesmo em conflito consigo mesma, se ela quer mesmo o alívio para a dor e a segurança que nunca poderá ter.